Olá, bem-vindo ao Crônicas Cósmicas, o canal que explora os principais mistérios do universo, da vida e da existência humana. Hoje vamos falar sobre um tema que fascina e intriga muitas pessoas: a ciência dos sonhos. Você já se perguntou o que são os sonhos? Como eles funcionam e o que eles significam? Você já teve sonhos estranhos, assustadores, divertidos, reveladores? Você já quis entender melhor os seus sonhos, ou até mesmo controlá-los? Neste episódio, vamos examinar as principais descobertas e teorias da ciência sobre os sonhos e entender como eles podem nos ajudar a conhecer melhor a nossa mente, a nossa realidade e a nós mesmos. Fique ligado e prepare-se para conhecer a ciência dos sonhos. Os sonhos são experiências mentais que ocorrem durante o sono, em que a pessoa tem imagens, sons, sensações, emoções, pensamentos que parecem reais, mas que não correspondem à realidade externa. Os sonhos são muito comuns e podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer fase do sono. Estima-se que a pessoa média sonha cerca de 4 a 6 vezes por noite e que cada sonho dura entre 5 a 20 minutos. Mas por que sonhamos? Essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta definitiva, pois existem várias hipóteses e teorias que tentam explicar esse fenômeno. Algumas delas são: a hipótese da ativação-síntese. Essa hipótese sugere que os sonhos são o resultado da ativação aleatória de áreas do cérebro durante o sono, que o córtex tenta sintetizar em uma narrativa coerente, usando as memórias, as emoções, as expectativas da pessoa. A hipótese da consolidação da memória. Essa hipótese propõe que os sonhos são o resultado do processo de consolidação da memória durante o sono, que o hipocampo tenta transferir as informações do dia para a memória de longo prazo, usando as associações, as categorias, as prioridades da pessoa. A hipótese da simulação da realidade. Essa hipótese afirma que os sonhos são o resultado do processo de simulação da realidade durante o sono, que o cérebro tenta preparar a pessoa para enfrentar situações futuras, usando as imagens, os sons, as sensações da pessoa. Estamos no meio de nossa jornada. Antes de continuarmos, é importante que você deixe seu like e se inscreva no canal, para continuar solucionando e conhecendo os mistérios do cosmos. Os sonhos funcionam de acordo com as fases do sono, que são ciclos de cerca de 90 minutos que se repetem durante a noite e que têm características diferentes. As principais fases do sono são: a fase 1 é a fase mais leve do sono, em que a pessoa está entre a vigília e o sono e pode ter alucinações hipnagógicas, que são imagens, sons, sensações que parecem reais, mas que não são. A fase 2 é a fase intermediária do sono, em que a pessoa está mais relaxada e menos consciente, e pode ter fusos de sono, que são ondas cerebrais rápidas e sincronizadas, que ajudam a consolidar a memória. A fase 3 é a fase mais profunda do sono, em que a pessoa está mais imóvel e mais inconsciente, e pode ter ondas delta, que são ondas cerebrais lentas e regulares que ajudam a restaurar o corpo. A fase REM é a fase mais intensa do sono, em que a pessoa tem movimentos rápidos dos olhos e pode ter sonhos vívidos, que são experiências mentais que parecem reais, mas que não são. Os sonhos podem variar de acordo com a fase do sono em que ocorrem, tendo características diferentes. Por exemplo, os sonhos da fase 1 podem ser mais fragmentados, confusos e curtos. Os sonhos da fase 2 podem ser mais simples, lógicos e repetitivos. Os sonhos da fase 3 podem ser mais raros, vagos e esquecidos. E os sonhos da fase REM podem ser mais complexos, emocionais e lembrados. Os sonhos podem ter significados diferentes, dependendo de como são interpretados, analisados e compreendidos. Existem várias formas de interpretar os sonhos, que podem ter origens científicas, psicológicas, culturais, espirituais. Algumas delas são: a interpretação neurocientífica. Essa forma de interpretar os sonhos se baseia nos dados e nas evidências da neurociência, que estuda o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso.
Essa forma de interpretar os sonhos busca entender como os sonhos são gerados, processados e armazenados pelo cérebro e quais são os seus efeitos na cognição, na memória, na aprendizagem da pessoa. A interpretação psicanalítica. Essa forma de interpretar os sonhos se baseia nas teorias e nos conceitos da psicanálise, que estuda o inconsciente e os conflitos psíquicos. Essa forma de interpretar os sonhos busca entender como os sonhos são simbolizados, codificados e decodificados pelo inconsciente e quais são os seus efeitos na personalidade, na emoção, na motivação da pessoa. A interpretação oniromântica. Essa forma de interpretar os sonhos se baseia nas crenças e nas tradições da oniromancia, que é a arte de adivinhar o futuro pelos sonhos. Essa forma de interpretar os sonhos busca entender como os sonhos são relacionados, sincronizados e profetizados pela realidade, e quais são os seus efeitos na sorte, no destino, na espiritualidade da pessoa. A ciência dos sonhos é um tema que fascina e intriga muitas pessoas, pois mostra como os sonhos são experiências mentais que ocorrem durante o sono e que podem nos revelar aspectos surpreendentes e misteriosos da nossa mente, da nossa realidade e de nós mesmos. A ciência dos sonhos é um desafio para a razão, para a ciência e para a ética, pois envolve conceitos complexos e fenômenos inexplicáveis. A ciência dos sonhos é uma oportunidade para a curiosidade, para a educação e para a diversidade, pois nos permite conhecer e respeitar as diferentes formas de sonhar e de interpretar os sonhos. A ciência dos sonhos é, acima de tudo, uma escolha, pois nos faz decidir entre aceitar ou questionar, seguir ou mudar, sonhar ou acordar. Esperamos que você tenha gostado deste episódio do Crônicas Cósmicas, o canal que explora os principais mistérios do universo, da vida e da existência humana. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você quiser saber mais sobre a ciência dos sonhos, deixe o seu comentário, sugestão ou pergunta, que nós responderemos em breve. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!